De volta, terceiro bloco agora. Se você quiser participar, manda sua mensagem para a gente vai tentar fazer. Então vamos rápido aqui, porque temos entrevista do senador Jean Paul Prats falando sobre política nacional. Pois é, durante visita na Câmara Municipal, o senador Jean Paul Prats ontem também falou ao nosso jornalismo sobre questões nacionais. Senador, lá em Brasília, estados grandes e pequenos debateram em audiência na Comissão Mista de Orçamento a divisão das emendas pelos estados. E estados mais populosos propuseram que essa divisão fosse feita de acordo com a população de cada um desses estados. Isso poderia prejudicar estados menores como o Rio Grande do Norte. O que é que o senhor diz sobre essa proposta? Eu sou totalmente avesso e contrário a isso aí. Vamos trabalhar contra absolutamente. Já conversei com a senadora Zenaide Maia a respeito disso também. Ela está muito revoltada com isso também. O senador Stevenson vai se envolver com isso. Eu sou membro da CMO, membro titular da CMO. E certamente isso não é um critério válido, porque na verdade você vai reforçar as diferenças entre os estados. Normalmente, os estados que têm maior população são estados mais ricos, já têm por outras razões, recursos e capacidade de girar a economia maior do que os estados menores, que têm menor população. Então, você fazendo isso, você vai justamente provocar um desequilíbrio ainda maior de diferenças. A única oportunidade que a gente tem de se equilibrar um pouco é justamente com essas emendas. Estados como a Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, têm essa condição. Então, não faz sentido, de fato, a gente trabalhar no outro sentido, principalmente agora, no momento do ocaso de um governo como esse, que está derretendo em popularidade. Então, assim, eu considero isso mais um factoide, mais uma situação para distrair as pessoas, para a gente sair do que importa realmente, discutir preço do combustível, discutir preço do gás, discutir a inflação de alimentos, discutir a miséria e a fome que voltaram ao país. Trabalhar perfumarias legislativas desse tipo para distrair as pessoas e fazer a gente ficar com raiva ali, ficar fazendo discurso, ter que reagir a coisas que não são necessárias discutir agora. Antes da gente finalizar, não tem como falar dessa reta final da CPI, com esse vazamento, inclusive, do relatório final e o adiamento consequente aí da leitura desse relatório final. Como é que o senhor vê essas discussões, esse adiamento, esse vazamento, inclusive os crimes que foram apontados ao presidente Jair Bolsonaro pelo relator Renan Calheiros? A questão do vazamento, eu não diria que é tão séria, porque não é um vazamento tão grave. Ele iria sair dali a 2 dias ou 24 horas de toda forma. O relatório, eu mesmo vi o relatório várias vezes, embora, claro, eu tenha acesso e tudo. Estava na época com 650 páginas, já está com mais de 1.080 páginas. O importante é que o relator dê a oportunidade a que todos os senadores, inclusive os não membros, apresentem comentários, e isso vai ser assegurado. Tava um cronograma muito apressado, realmente. A intenção dele era dar 24 horas para os comentários, agora aumentou nesse prazo, e a gente vai ter a capacidade de votar isso na outra semana. Então vai ter aí mais ou menos uns 5 dias aí para trabalhar. Eu acho que também é bom, também não há que se demorar muito mais. O relatório está bom, está denso, está muito consolidado em termos de dados, de provas, de depoimentos e também de documentos. Essa é uma CPI diferente do comentário que eu faço sempre em relação à CPI daqui do Estado, que não, sem demérito nenhum, mas está apenas começando. A CPI lá está terminando e é o relator quem está dando, digamos, um veredito inicial sobre a situação, não o presidente da CPI que está se pronunciando antes da hora. Então aqui é o contrário, aqui você está vendo o presidente já se manifestando em cadeia nacional, acusando pessoas sem ter o documento liberado para consumo externo, que é importante. Todos os documentos da CPI do Senado saíram na TV Senado em todas as sessões. A gente, inclusive, comentava, marcava com vermelho, com amarelo lá, mostrava por que aquele documento era importante. Esse é um trabalho transparente e esse é um trabalho acusatório, de investigação de fato no Poder Legislativo, que também vai até um certo ponto. Depois de um certo ponto, cabe às entidades, Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário, dar prosseguimento. Essa é uma comissão parlamentar de inquérito, é como se fosse a investigação inicial de todos aqueles processos. Agora, de fato, Carol, a CPI se expandiu bastante. Ela começou com algumas coisas muito graves já, e acabou abrindo linhas de investigações terrorizantes. Essa questão, por exemplo, da Prevent Senior foi absurda. A gente imaginava que só medicamento fajuto já era um crime absoluto, inclusive para ganhar eleições. Teve gente que ganhou eleição em cima de medicamento fajuto.
Agora, plano de saúde que declara que óbito também é alta, foi demais para mim. Então, e para o Brasil. Então, agora esse negócio vai resultar em mais de 70 processos diferentes e, enfim, espero que a gente realmente consiga punir os responsáveis por essa onda de maluquices aí que a gente viveu durante a pandemia. Aí o posicionamento do senador Jean Paul Prats, do Partido dos Trabalhadores, e a gente fala mais sobre esses assuntos ao longo da nossa programação, quando dos acontecimentos, e a gente trouxer aqui também, Vanúvio, também especialistas para falar sobre esse desfecho aí da CPI. A gente ainda vai falar sobre isso. Mas já vamos seguindo aqui. Quer comentar alguma coisa, Vanúvio? Não, Carol, só reforçar aqui que o relatório, né, que foi citado aí pelo senador Jean, foi apresentado hoje, né, pelo relator, o Renan Calheiros, sugerindo o indiciamento de 2 empresas, 66 pessoas, incluindo o presidente Bolsonaro e os seus 3 filhos. Entre os crimes colocados aí, existem acusações de prevaricação, charlatanismo, crimes contra a humanidade e de responsabilidade. Realmente, um relatório muito vasto e polêmico. Pois é, depois de muita discussão, inclusive, teve crimes que foram retirados aí do relatório final. Vamos seguindo aqui já a nossa conversa e trazendo já a participação do pessoal que está em casa, secretária. O Ismael Fernandes, do Alto de São Manuel, ele diz o seguinte: eu queria saber da secretária se já tem uma posição para onde vão ser lotados os alunos do Colégio Evangélico Leôncio José Santana, uma vez que o colégio foi devolvido à diretoria da igreja. Como pai de aluno que está matriculado no colégio, preciso dessa informação. Diretoria e nem professores sabem nos informar. Sim, os alunos continuam no colégio, né? O que foi devolvido foi o prédio, o colégio é do município, e o novo prédio onde funcionará, eu garanto para o senhor que vai funcionar em condições bem melhores. Nós vamos funcionar na antiga Conveste, aquele prédio ali que está em processo de reforma, é o novo prédio contratado para funcionar o colégio evangélico. Permitirá, inclusive, a ampliação de vagas. Permaneceremos no centro com uma ampliação de vagas numa região de grande necessidade, como é a região central de Mossoró, que é uma demanda muito grande, reprimida de vagas para os anos finais naquela área. Então, fique tranquilo que em 2022 estaremos em nova estrutura. Aproveito, inclusive, para dizer que esse é um dos motivos que demonstra a nossa preocupação em colocar as escolas em prédios em melhores condições. Já vamos fazer isso com o Colégio Evangélico, já fizemos com as unidades de educação infantil Isabel Macedo e Maria das Dores, lá no Santo Antônio, que elas estão funcionando onde antigamente funcionava o Instituto Vida. Estamos fazendo, concluindo a construção da UEI, onde funcionará a Heleneide Carvalho, lá no Planalto. Já entregamos o prédio onde está funcionando a UEI Zezinha Gurgel, lá na Estrada da Raiz, porque nós estamos, desde o início do ano, fazendo justamente esse trabalho de colocar as unidades em prédios com melhores condições. Então, temos feito isso desde janeiro de 2021. Muito já se fez, mas ainda há muito a se fazer. Por isso, estamos aqui mostrando a proposta mais viável para a rede neste momento. Nós temos aqui um telespectador que não quis se identificar, mas tem tudo a ver com essa listagem que a senhora deu. Ele pergunta qual é a previsão para que a UEI Alice Dias, no Van Rosado, tenha condições de receber os alunos, para onde esses alunos serão direcionados. E ele comenta, teve um ano inteiro para que a UEI estivesse pronta e não está. A pergunta desse telespectador sem identificação é bem pertinente, porque a UEI Alice Dias foi aquela inaugurada pela gestão anterior em dezembro. Foi entregue no final de dezembro. Aí vocês têm uma ideia de como nós recebemos a rede municipal de ensino, como nós recebemos os prédios. Porque se um prédio que foi inaugurado, a mídia toda acompanhou a entrega midiática do prédio, ele não teve condição, você tem razão. Na verdade, a entrega foi feita
para a sociedade, através da mídia, mas ela sequer foi feita oficialmente, porque não houve vistoria para entrega, ela estava sem luz, sem água. A primeira vez que enchemos a caixa d'água, em menos de 1 hora, a água vazou. E, de fato, é bem ilustrativo esse problema da Alice, porque nós tivemos que conviver com a obra que não foi oficialmente entregue, por isso nós tivemos muita dificuldade de ligar a energia, mas já conseguimos ligar a energia e estamos justamente no processo de contratação de uma nova empresa para que ela possa concluir a Alice Dias. Por quê? Porque a empresa contratada na gestão anterior, que ficou com a obra que foi entregue para a sociedade, mas essa obra não foi concluída de fato, ela segurou até o prazo do contrato expirar. A gente tem aqui a participação da Aline. Gostaria de saber da secretária a data limite para a convocação de todos os aprovados nesse último processo seletivo para professores. A data limite já está no edital, que é a validade do próprio concurso, do próprio processo seletivo. Então, ele tem validade de 1 ano, podendo ser renovado por mais 1, né? O que nós já fizemos foi convocar, né? Já fizemos a primeira convocação e estamos no processo agora aguardando os convocados se apresentarem. E, inclusive, aproveitamos para dizer que se apresentem o quanto antes, porque assim que vocês chegarem e resolverem o processo de contratação, vocês já serão encaminhados imediatamente para a escola. A gente tem aqui a participação da Ariana, parabenizando, dizendo que a gestão da professora está de parabéns, é um exemplo a ser seguido por muitos. Temos também aqui a participação do Emanuel Garcia, da Pousada dos Termas, que parabeniza a secretária pelo excelente trabalho que vem fazendo na Secretaria de Educação. E temos aqui uma pergunta também. A pergunta é da Paula Mendes. A Paula pergunta se a secretária sabe informar algum posicionamento sobre pagamentos dos professores seletistas que encerraram o contrato e não receberam direitos como férias e 13º. Ficamos com 1 ano e meio de férias e 6 meses de 10º. Olha, o que eu posso primeiro agradecer os parabéns, estender esses parabéns a toda a nossa equipe da Secretaria Municipal de Educação. Inclusive, hoje estivemos juntos na 4ª reunião administrativa geral. Fizemos disso uma prática e temos avaliado o nosso trabalho, não nos envaidecendo com os elogios, mas também com o ouvido bem aberto para as críticas. É muito importante que a escuta ativa, ela é muito importante. Com relação à pergunta, eu posso responder por esta gestão, este momento. Nós temos, inclusive, não só com o seletista, nós encontramos diversas situações de direitos não garantidos do servidor. É verdade o que ela coloca, muita gente sem 13º recebido. Nós encontramos servidores com 4 férias gozadas e não recebidas. Tudo isso está sendo regularizado pela gestão municipal. Anunciamos com muito orgulho que nesta gestão todos os direitos estão sendo garantidos, inclusive salário em dia, todos os benefícios recebidos dentro do mês, como 13º, terço de férias. E sexta-feira passada tivemos o privilégio de, em apenas 10 meses de gestão, nós anunciarmos todas as mudanças de nível que estavam em atraso no município e todas as mudanças de classe atrasadas desde 2018. Então, a telespectadora que pergunta, procure a SEMAD para saber do seu caso específico, porque todos os casos que chegaram ao nosso conhecimento já foram resolvidos. Secretária, tem uma demanda dentro da Secretaria de Educação de falta de servidores que, agora a senhora acabou de citar o processo seletivo, que é para justamente suprir, pelo menos de forma temporária, essa necessidade, a demanda de realização de concurso público. Como é que a Secretaria tem trabalhado também nesta frente para a contratação efetiva de servidores na Secretaria? Estamos na fase do estudo, já quase concretizando esse estudo para a realização de concurso, sim. Quando nós chegamos na Secretaria, havia um processo de um concurso que havia se iniciado, no entanto, houve uma representação, a própria comissão analisou e houve um impedimento, né? Uma empresa que tinha interesse em participar do processo licitatório, alegou
e entrou com uma ação, essa ação foi julgada e hoje nós estamos na fase de conclusão do estudo real de vagas da rede e do impacto orçamentário, inclusive já no nosso PPA há previsão para a realização e nós realizaremos sim o concurso. O processo seletivo foi realizado agora por conta da necessidade emergencial, não dava para a gente esperar toda essa tramitação, mas sem dúvida a gestão tem todo o interesse de realizar o concurso. Secretária, como é que vai ser essa recuperação no ano que vem de um provável déficit de aprendizagem que tem acontecido durante a pandemia, já que os anos vão passando, os anos letivos vão acontecer, o estudante vai estar estudando um ano e recuperando o outro. Qual é o planejamento da Prefeitura? Passa pelo nosso planejamento, inclusive a realização diagnóstica que nós apresentamos como proposta para o Ministério Público. No final de novembro, início de dezembro, nós fazemos avaliações, que essas avaliações servirão de base para esse programa a ser elaborado e apresentado e discutido na semana pedagógica, na jornada pedagógica, já para o início de todo o ano. Sem dúvida, vai acontecer durante todo o ano. Se nós conseguirmos concretizar o que está planejado, ainda no final de dezembro estaremos com esse programa de recuperação da aprendizagem com base na realidade, porque uma coisa é você trabalhar com suposição. Ninguém está negando aqui o impacto que a pandemia vai causar ou já causou na aprendizagem. Mas nenhuma aprendizagem ela é irreversível. Então, é possível atuar, sim, nesse campo. E nós queremos atuar com base no concreto, com base no real. Se nos for permitido realizar a avaliação diagnóstica do final do ano, como nós planejamos, nós teremos um plano de recuperação de aprendizagem com base na real necessidade dos alunos. Sem dúvida, a rede apresentará seu plano. Secretária Ubeone Alencar, secretária de Educação de Mossoró, muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Eu que agradeço, ficamos à disposição e reafirmamos aqui o nosso compromisso com todo o município de Mossoró de continuarmos trabalhando da melhor forma possível, de forma muito responsável e planejada pela educação do município. Agradecemos, seja sempre bem-vinda, secretária. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Uma ótima noite e até lá.